Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Domingão, professor de matemática aqui do Alub, e venho aqui hoje para nós discutirmos 3 itens dessa prova que ocorreu hoje, dia 19 de dezembro, primeiro vestibular de 2011, segundo dia de prova, e vou discutir aqui, escolher algumas questões que envolvem geometria analítica, que envolvem conhecimento de função do segundo grau e a parte de probabilidade. Tá? Escolhi uma questão do tipo C, para a gente discutir a alternativa correta, e 2 questões do tipo A para julgarmos certo ou errado. Então peguem aí, é no caderno Ordem, peguem por favor, é o item 117, ok? O item afirma assim, ó, começa falando que em 1772, o matemático Euler observou que, ao se inserir os números inteiros de 0 a 39 na fórmula x² mais x mais 41, obtém-se uma lista de 40 números primos. No plano de coordenadas cartesianas x ou y, considerando que y é igual a g de x, que é igual a x² mais x mais 41, conclui-se que os pares n e g de n, para 0 menor ou igual a n, que é menor ou igual a 39, pertencem a uma parábola que... E aí vem a alternativa para você encontrar. Então, retomando a função que ele coloca, nós temos uma função quadrática. É o item 117, com a função g de x igual a x² mais x mais 41. Trata-se de uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Só que esse item em particular, ele faz uma limitação ao domínio da função, aos valores que podem ser utilizados para o x. Ele coloca aí, em pares ordenados n com g de n, que esse n tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 39. Ou seja, os valores possíveis para x nessa função devem estar dentro desse intervalo. Então vamos pensar comigo. Por se tratar de uma função do segundo grau, é sabido que o gráfico é uma parábola, que pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas lembre-se, se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Como nessa função o A, que é o valor multiplicado ao x², é igual a 1, temos uma parábola de concavidade voltada para cima. Certo? Muito bem. Agora, informações sobre essa parábola ficam mais interessantes e mais fáceis de serem percebidas se você souber quais são as raízes e quais são as coordenadas do vértice da parábola. Então, para chegarmos às raízes, vamos lembrar, para obter as raízes, pensamos na função igualada a 0. Para obter as raízes, nós fazemos g de x igual a 0. Ou seja, x² mais x mais 41 deve ser igualado a 0. O que nos leva a uma equação do segundo grau, que podemos usar a fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara, o delta é calculado por b² menos 4ac. O que nesse caso vai ficar? O b, que é 1² menos 4 vezes o a, multiplicando o x² também é 1, vezes o c, que é 41. Percebam que o delta nessa equação vai ser igual a 1 menos 164. Isso dá menos 163. Como encontramos um delta menor do que 0, percebam, menor do que 0, isso quer dizer o quê? Que essa função não possui raízes reais. O que, na análise do gráfico, implica em dizer o quê? Que essa parábola não intercepta o eixo x, que o eixo x vai passar aqui sem interceptar a parábola. Ou seja, a letra C, que afirma que intercepta o eixo das abscissas em 2 números primos, já está errada, certo? Não intercepta o eixo das abscissas em número primo coisa nenhuma. Agora vamos também observar as coordenadas do vértice dessa parábola. Então, para obter o vértice, temos o que, gente? Que o x do vértice
é dado por menos b sobre 2a, certo? E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Se estamos falando dessa função, os valores referentes ao vértice, o x do vértice, a abscissa, o y do vértice, a ordenada dele, vai ficar menos b, que é 1, sobre 2, vezes o a, que também é 1, ou seja, o x do vértice é menos 0,5. Isto quer dizer que esse vértice da parábola vai estar com a abscissa no menos 0,5. O que nos permite concluir que, se o vértice está com x negativo, é porque o eixo y, que pega exatamente no x igual a 0, vai estar à direita desse vértice. Percebam? No x igual a 0, o eixo y vai estar à direita. E aí fica fácil perceber o quê? Que como os valores estão limitados para 0 até 39, de 0 até 39, essa parábola vai ter sempre um comportamento o quê? Crescente. O que observa-se na letra B. Essa parábola ilustra uma função crescente no intervalo de 0 a 39. Então temos aí como resposta letra B. Beleza? Automaticamente letra A e letra D estão eliminadas. Ok. Vamos também pegar uma questãozinha de geometria analítica. Se já quiserem adiantar, vamos falar lá do item 129 da prova, tá? Vou apagar aqui rapidamente para chegarmos lá no item 129. Peguem, por favor. Olha aí. O item 129 trata de geometria analítica. Ele afirma que a reta mediatriz do segmento P1, P2 passa pelo ponto menos 208 e 1,776. Então vamos retomar aqui alguns conceitos, tá? Item 129, o ponto que ele sugere, ponto sugerido, é o ponto de coordenadas menos 0,208 menos 0,208, está aqui, e o ponto 1,776. Ele afirma que a reta mediatriz de P1, P2, reta mediatriz de P1, P2. Domingão, o que é isso mesmo, essa historinha de reta mediatriz? Então, quando você tem dois pontos quaisquer, e aqui eu vou posicioná-los não respeitando muito a escala do plano cartesiano, mas só para retomarmos o conceito. Quando eu tenho dois pontos quaisquer num plano, é considerada a reta mediatriz o conjunto de todos os pontos deste plano que fiquem à mesma distância de P1, P2. Como assim um conjunto de pontos à mesma distância? Para começar, um ponto que fica à mesma distância de P1, P2 é o ponto médio. Se você bem observar, o ponto médio vai ficar à mesma distância de P1, P2. Ponto, fazer um pouquinho maior aqui, ponto médio. Porém, esse não é o único ponto desse plano que fica à mesma distância de P1, P2. Se a partir desse ponto médio traçarmos uma reta perpendicular que forme 90 graus com P1, P2, passando por esse ponto médio perpendicular, nós teremos aqui a reta mediatriz. Uma vez que todos os pontos desta reta vão estar à mesma distância de P1, P2.